Bem-vindo ao Cultivo de hoje, que vai falar sobre a presença transformadora de Jesus, baseado no texto de Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22, que dizem assim: Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passaram mais adiante e viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram. Quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando o que pode ter havido em Jesus de tão marcante, de tão significativo, que fez com que esses dois casos, esses dois grupos de irmãos, deixassem imediatamente as suas vidas para iniciar uma nova trajetória em sua vida. É uma mudança bastante importante. Você tem uma rotina, você tem uma família, você tem todas as suas responsabilidades, e uma vez que Jesus passa pela vida deles, simplesmente eles deixam tudo para trás e mudam completamente o rumo das suas vidas. Bom, é verdade que o texto não traz aqui os detalhes de tudo isso, não traz detalhado o que Jesus disse, o que Jesus fez, como foi o diálogo entre eles e como eles se sentiram levados a obedecer, a atender ao chamado de Jesus. Não traz esses detalhes, não nesse texto, em outras passagens da Bíblia, dos Evangelhos. A gente tem até um pouco mais de detalhes, mas o fato é o seguinte: Jesus passa pela vida das pessoas e a vida é completamente transformada, não é? Nós passamos pela vida por várias transformações, faz parte da nossa vida. O crescimento traz consigo algumas transformações necessárias. Você deixa de ser um bebê, passa a ser uma criança com um pouco mais de autonomia, mas ainda assim dependente dos pais, mas não dependente como um bebê é. E aí você vai crescendo, vai se tornando um adolescente, um jovem, vai alcançando cada vez mais independência, não é? Até se tornar adulto, ter a sua própria vida. E as transformações não são apenas relacionadas à dinâmica familiar. As transformações são físicas, as transformações são na mente, no senso de responsabilidade, de respeito, enfim. Todo mundo passa por transformações, e tem as transformações que nós decidimos viver: trocar de emprego, entrar em determinada faculdade, trocar de curso de faculdade, enfim, aceitar ou não aceitar determinado emprego. São mudanças que a gente também passa, são transformações que também passamos. É claro que quando Jesus entra na vida de alguém, todas essas coisas acabam sendo afetadas, naturalmente. Mas existem transformações que são muito mais profundas. E essas transformações profundas são essencialmente as transformações que Jesus promove na vida das pessoas. Quando Jesus passa na vida de alguém, quando Jesus entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa passa a ter outro sentido. A gente percebe que não nasceu ao acaso, por exemplo. Percebe que nós nascemos segundo o propósito de Deus, que nós somos filhos de Deus, criados por Deus, e que a nossa presença nesse mundo não é um acidente, é a vontade de Deus. Você já se sentiu assim? Como sendo fruto da vontade de Deus? Deus quis que você nascesse, Deus quis que você viesse à existência. E quando Jesus passa por nossa vida, passamos a pensar sobre isso e a entender isso melhor. A nossa presença no mundo ganha um outro significado. Também é uma transformação que passamos quando Jesus entra na nossa vida, porque a gente passa a entender o sentido de missão da nossa existência. Nós não estamos aqui de passagem, temos um propósito, temos uma causa. Deus tem algo para realizar através de nós, e essa é uma transformação bastante profunda e significativa que passamos. E tudo que fazemos passa a ter efeito espiritual, porque Cristo está presente dentro de nós, habitando a nossa existência. Então, nas nossas dinâmicas que eu citei anteriormente, família, trabalho, faculdade, escola, enfim, todas essas oportunidades de convivência passam a ter
também a interação espiritual, porque Cristo está habitando em você. Então, aonde você está, por Cristo estar em você, você não está sempre sozinho. Você sempre tem consigo a presença transformadora de Jesus. E essa presença transformadora não tem efeito apenas sobre a sua vida apenas. Acaba tendo efeito sobre a vida das pessoas que te cercam, que estão à sua volta. Portanto, a presença de Jesus é transformadora por muitas razões, mas essas razões profundas que eu citei agora são muito valiosas para nós. Permita-se ser transformado por Jesus todos os dias, para que todos à sua volta possam desfrutar dessa transformação. Amado Deus, te pedimos que o Senhor mude o nosso ser conforme a tua vontade e que seja para melhor, para o bem, para abençoar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.